Oremos. Querido Deus que estás nos céus, obrigada por um novo sábado, obrigada porque novamente estamos aqui juntos e juntas estudando, obrigada porque além da tempestade e dos problemas técnicos podemos estar fazendo estudo. Eu peço que o Espírito Santo esteja com cada um de nós para ouvir, para aprender a mensagem que tu nos diste a través de nossos líderes. Obrigada por estar aqui. Eu peço que o Senhor possa cuidar de cada um dos membros do ministério e especialmente que esteja aqui conosco. Eu peço tudo em nome de Jesus. Amém. Hoje gostaria que possamos ver um dos assuntos que a gente já conhece muito como adventistas, mas a ideia é, como tudo, que possamos ver o princípio e trazer esse princípio para nosso tempo, para ver como podemos aplicar esse princípio para nosso tempo. O assunto que vou falar hoje é Laodiceia. Se a gente fala sobre Laodiceia, onde podemos encontrar na Bíblia sobre Laodiceia? Que versos? Apocalipse 3. Alguém lembra dos versos? 4. Se alguém pode procurar na Bíblia, vamos usar a Bíblia hoje bastante. Está no Apocalipse 3, 14. A gente não vai ir agora aos versos. Mais para frente vamos a ir esses versos, mas vamos começar lendo outros versos, outras citações do Espírito de Profecia. E por que estou abordando o assunto de Laodiceia hoje? Porque estamos em um momento em que todos e todas deveríamos ter o mesmo entendimento de Laodiceia, a mesma perspectiva. Mas estamos em um momento que cada um de nós, ou talvez separado por grupos, temos diferentes perspectivas sobre o que é Laodiceia. Então, por isso, hoje eu queria abordar sobre esse assunto. Sabemos que nossa história, nossa linha, é uma história de sucesso e que a gente está passando por provas. Por que estamos passando por provas? Porque a gente precisa mostrar o que temos em nosso coração. E isso a gente mostra através do que fazemos, como tratamos ao nosso próximo, o que falamos. Então, a Bíblia fala que pelos frutos os conhecereis. E quando fala dos frutos, eu vou falar que esses frutos são no coração. E esse coração podemos ver através do que fazemos, nossas ações. E, como falei, gostaria que pudéssemos ver Laodiceia. E para ver esse assunto, vamos começar a fazer uma revisão de certos assuntos. Primeiro, gostaria que possamos ver a linha de Ellen White. Vou colocar a linha aqui, a linha grande. Quais seriam os marcos da linha? Quando fez 1798, depois. Como? 33, não. Estamos na linha grande de Helena de White. O que ela faria se ela pegaria o grande conflito, por exemplo? Não. Como? Temos 1798, que é o tempo do fim. Temos a segunda vinda. Aqui.
¿Cuál es su marco? No preciso datas. Sem datas. ¿Cuál sería el evento aquí? Y el fechamento da porta de graça. Y aquí, decreto dominical. Y aquí sí podemos colocar una data. 1844. Ótimo. Eu falei que vou falar sobre a Odisseia. Onde poderíamos ubicar na linha a Odisseia? Sem data. Em que período? Exatamente. La Odisseia. Y si podemos mencionar una data, ¿cuál sería? 1850. Si a gente vai para primeiros escritos, o livro, se a gente vê os capítulos, eles têm toda uma cronologia. Quando ela fala sobre a Odisseia, ela vai falar sobre o espiritismo e a cobiça. A gente vai ler algumas citações sobre a cobiça. Rafa, você poderia ler a primeira citação, por favor? Está, perdão, PE 266.1. Pode ir? Pode, obrigado. Vi que Satanás mandou seus anjos armarem ciladas especialmente contra aqueles que estavam esperando o segundo aparecimento de Cristo e guardando todos os seus mandamentos de Deus. Satanás disse aos seus anjos que as igrejas estavam dormindo. Ele aumentaria seu poder e prodígios de mentira e assim as poderia reter. Mas, disse ele, odiamos a seita dos observadores do sábado. Mentira e assim poder... Não, cadê? Eles estão continuamente trabalhando contra nós e tirando-nos os súditos para guardar a odiada lei de Deus. Ide, e fazei com que os possuidores de terras e dinheiro se encham de cuidados. Se puderes fazê-los colocar as afeições nessas coisas, ainda os reteremos. Poderão professar o que quiserem, tão somente fazei-os cuidar mais do dinheiro que do êxito do reino de Cristo ou da disseminação das verdades que odiamos. Apresentai-lhes o mundo e as suas formas mais atrativas para que o amem e idolatrem. Até aí, até agora, Rafa. Então, o que está fazendo Satanás, segundo a citação que o Rafa leu? Pediu que os seus seguidores fossem abordar aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Exatamente. Justamente próximo dessa linda, né? Exatamente. E até onde a gente leu, o que Satanás está fazendo com essas pessoas? O que está mudando nessas pessoas? Exatamente. Tira o foco do quê? Do reino. Tira o foco. E agora onde está o foco para eles? No dinheiro. A Cristério falou, fazer com que pareça mais atrativo. Exatamente. Coloca foco no dinheiro. Vou colocar no mundo. E que mais? No chat. A Cristério falou, fazendo o mundo parecer mais atrativo. Mundo mais atrativo. Rafa, você pode continuar, por favor? Devemos conservar em nossas fileiras todos os meios
Devemos conservar em nossas fileiras todos os meios de que pudermos dispor. Quanto mais recursos os seguidores de Cristo dedicarem ao seu serviço, tanto mais prejudicarão o nosso reino, arrebatando-nos os súditos. Quando celebraram reuniões em vários lugares, estamos em perigo. Sede muito diligentes, pois provei perturbação e confusão, se for possível. Destruir o amor de uns para com os outros. Desanimai e esmorecei seus ministros, pois nós os odiamos. Apresentai toda desculpa plausível àqueles que têm meios, para que não os entreguem. Imiscuí-vos os assuntos de dinheiro, se puderes compelir seus ministros a necessidades e aflições. Isto lhes enfraquecerá o ânimo e o zelo. Batei-vos por toda polegada de terreno. Fazei que a cobiça e o amor às coisas terrestres sejam o traço predominante em seu caráter. Enquanto predominarem esses traços, a salvação e a graça estarão para trás. Até aí, obrigada, Rafa. O que mais menciona ela? Que está fazendo Satanás com os anjos. Tira o foco do reino, coloca o foco no dinheiro, no mundo, faz para eles um mundo mais atrativo. Perdeu o amor ao próximo. Perderam o amor ao próximo. O que mais? Desanimaram ministros. A cobiça do amor às coisas terrestres. Ministros. Ser predominante, ser um traço predominante. Cobiça. Exatamente, obrigada. Então, e depois mais para frente fala, no último que Rafa leu, qual vai ser o caráter dessas pessoas? O que vai predominar nessas pessoas? A cobiça. O amor às coisas terrestres. Exatamente. E a gente pode falar sobre isso. Se eu só me foco em conseguir coisas, em ter mais dinheiro, o que eu acabo fazendo eu como pessoa? Exatamente. Eu acabo sendo egoísta, né? Vou colocar aqui o egoísmo. Mas ela fala que a salvação e a graça estarão para trás. Exatamente. Egoísmo. Então, se a gente define o que é a cobiça, como se parece a cobiça, são pessoas que amam suas casas, o dinheiro, os cuidados desta vida. Isso aqui é, como está definindo ela, isso aqui é Laodiceia. Então, se pensamos na linha que ela está contando para nós, em 1844, os mileritas, as pessoas que eram parte do movimento, estavam bem animicamente? O que tinha acontecido em 1844? Exatamente. Eles não estavam bem, eles estavam desapontados. E em 1850, eles veem algo positivo. Por que falou isso? Eles sabem que eles erraram, entenderam mal a segunda vinda de Cristo. Então, agora, o que eles falam? Agora eu tenho tempo de viver minha vida, de fazer minhas coisas. Jesus vai demorar em voltar. Então, eu posso me ocupar da minha vida. Eu posso me focar em ganhar dinheiro, em ter casas. E eles perdem o foco que eles tinham no reino de Deus e colocam esse foco nas coisas do mundo. Então, desde 1850 até agora, as coisas obviamente mudaram. Mas eu gostaria que possamos ver o princípio de Laodiceia para que possamos entender que a gente, nesse momento, ainda estamos nessa condição. Não como ela
ela está escrevendo em 1850. E não estou tirando o princípio e trazer para nosso tempo. Então, se a gente pensa em nossa linha, a linha dos sacerdotes, quais são os marcos? Sacerdote. 2000. 2001, depois 2014, 21. Sabemos que 2014 foi nosso decreto dominical. 2019 foi o fechamento da Porta de Graça e 2021 foi a segunda vinda. Essa seria a linha dos sacerdotes. Então, a gente vai ver mais para frente a importância do decreto dominical e do clamor de meia-noite que foi em 2018. Hoje sabemos que passamos de um extremo ao outro. A gente estava no conservadorismo e a qual extremo a gente foi? Não dá para ver. Liberalismo. Essas duas aqui são uma condição de Laodiceia. Mas quais eram os ideais do conservadorismo? Os princípios. Valores tradicionais. Sim. E em relação ao dinheiro, ao mundo, quais eram? O que eles achavam sobre o dinheiro? O que achamos nós sobre o dinheiro? Sobre o mundo? Tínhamos um foco no dinheiro, no mundo? Não, por quê? Por quê? Exatamente. A gente pensava que Cristo ia voltar. Então, o que começamos a fazer? O dinheiro não importava, a gente começou a vender as coisas, começamos a mudar de lugar para morar. Mas a gente está falando que isso aqui era Laodiceia. Mas aqui, em 1850, ela nos está falando que o foco era o dinheiro, condição Laodiceia. Mas, no conservadorismo, a gente não tinha foco no dinheiro. Então, como podemos entender que essa condição era de Laodiceia, se é diferente do que ela fala aqui? Alguém tem alguma ideia? Exatamente. De um extremo para o outro. Eu imagino que seja aí de um extremo para o outro, mas sem sair dessa condição. Uhum. Tipo, é como o touro ápice, você só mantém as características, mas só muda a forma. Uhum. Alguém mais tem alguma ideia? Não. Qual era a metodologia que usamos aqui para estudar a Bíblia? Se eu tenho que... Literal para literal. Utilizamos assim diz o Senhor, né? Então, o que fizemos? Usamos o literal para o literal e a gente leu
essa citação. Então, se Helena de White fala que a condição de Laodiceia é que as pessoas gostem do dinheiro, façam as coisas do mundo, então estou lendo de forma literal, eu vou fazer o contrário. Então, eu não estou em condição de Laodiceia se eu vendo minha casa, se foco, dou dinheiro para a obra, se me dedico totalmente para a obra. Nós sabemos que o conservadorismo sí es una condición de Laodiceia. O assunto é o tipo de ideologia. A condição de Laodicea, vou falar que é o tipo de pensamento, o que nos leva a fazer as coisas. O tipo de pensamento aqui era literal, ler as coisas como assim disse o Senhor. Então, para ver a relação entre esses dois, eu vou falar que o mundo não vai ser o dinheiro, não vai ser ter uma casa, vai ser sexismo. Podemos colocar aqui, ¿qué mais podemos colocar? Sexismo, racismo, que está dentro, né, do sexismo, na verdade. ¿Qué mais? Nacionalismo, homofobia. Então, em 1850, eles tinham esses ideales de sexismo, racismo, nacionalismo, homofobia, e como conservadores também tínhamos. Por isso estamos em uma condição de Laodiceia. Então, o que mudou, como falou a Gabriela, só foi a forma, o princípio continuou. Então, fomos chamados a deixar o conservadorismo, que foi o que aconteceu com os mileritas. Eles tinham que sair dessa condição. Então, a dinâmica mudou, mas aqui continuam amando o sexismo. E no liberalismo, como podemos ver isso? Em relação a que Laodiceia é um mundo como sexismo, racismo, nacionalismo, homofobia. El liberalismo, como podemos ver isso? ¿Qué principios tem? ¿Cómo? Aquí podemos hablar sobre los libertarios. ¿Qué más? Sabemos que el liberalismo no es igual a igualdad, ¿no? Es diferente. Eles, embora achem, aí tem grupos que acham que estão praticando igualdade, mas eles não praticam. Vamos a ver isso mais para frente e com a Gabriela também vamos a ver um pouco mais sobre libertários e sobre liberalismo. Então, ¿por qué tenemos diferentes perspectivas sobre Laodiceia? Porque muitas pessoas acham que, como falei, do conservadorismo, já saímos do conservadorismo, então não estamos mais na condição de Laodiceia. Agora estamos neste extremo, estamos no liberalismo. Mas estar no liberalismo também é ter uma mentalidade de Laodiceia. Agora gostaria que possamos fazer uma semelhança, comparar e contrastar Laodiceia e Babilônia. E vamos a ler algumas citações que estão aí nas folhas que demos para vocês. A segunda, alguém poderia ler, por favor?
Quando Jesus começou seu ministério público, ele purificou o templo de sua profanação sacrílega. Entre os últimos atos de seu ministério, foi a segunda purificação do templo. Assim, na última obra para a advertência do mundo, 2 chamados distintos são feitos às igrejas. A mensagem do segundo anjo é: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, porque deu a todas as nações a beber do vinho da ira da sua prostituição. E no alto clamor da mensagem do terceiro anjo, se ouve uma voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorrais nas suas pragas, porque os seus pecados chegaram aos céus e Deus se lembrou das suas iniquidades. Oi? Agora? Perdão, vou repetir porque estava desligado. Aqui ela está comparando 2 coisas. Quais coisas são? Os 2 chamados com quê? Exatamente. Ela fala da purificação. Quantas foram? 2. Vou colocar a primeira, segunda, purificação. Aqui eu vou colocar que era de Jesus, né? Quem foi Jesus. E depois, como falou Sani, são 2 chamados, né? 2 chamados. Para quem? Qual igreja? Adventista? Não, a primeira caiu Babilônia. Exatamente. Eram para as igrejas de Babilônia. Então, ela compara também a purificação que aconteceu 2 vezes e os 2 chamados que são feitos para a Babilônia. Então, o que ela está fazendo nessa citação, ela está fazendo uma aplicação, né? Mas ela tem uma metodologia. Eu gostaria que a gente possa entender essa aplicação para trazer isso para nossa linha, a linha dos sacerdotes. Então, são 2 chamados. Ela fala que o primeiro chamado, que fala? Que fala o anjo? Caiu, caiu Babilônia. Vou colocar. Caiu Babilônia. E o outro? Caiu Babilônia. Esse seria o segundo chamado. Onde a gente pode achar caiu Babilônia na Bíblia? Que versos da Bíblia? Capítulo... não, perdão. Aí não, não. A mensagem 2, 18:2, nas referências. E tem mais uma. Apocalipse 14. 14? Não, é 8, 9. 8. Apocalipse 14, 8 ao 9 é... Qual anjo é? Primeiro, segundo, terceiro? Segundo anjo. O segundo anjo, que primeiro é... Exatamente. E o chamado do segundo anjo, sai de Babilônia, povo meu. Onde encontramos esse verso na Bíblia? Sair de Babilônia. Onde encontramos esse verso na Bíblia?
18:4. Obrigada. Então, se a gente vê o primeiro chamado, se a gente colocaria esses dois aqui em uma linha, primeiro acontece esse aqui, o segundo anjo, e depois acontece Apocalipse 18:2. Então, a gente tem que descobrir se ela está falando do segundo anjo ou está falando do anjo de Apocalipse 18. Para a gente ver sobre o que ela está falando, vamos a ler a segunda citação, a terceira, perdão. Alguém poderia ler? A influência dessas mensagens vem se aprofundando e se ampliando, pondo em movimento as molas da ação em milhares de corações, criando instituições de ensino, editoras e instituições de saúde. Todos esses são os instrumentos de Deus para cooperar na grande obra representada pelo primeiro, segundo e terceiro anjos voando pelo meio do céu para advertir os habitantes do mundo de que Cristo voltará com poder e grande glória. O profeta diz: vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. E clamou com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Esta é a mensagem que foi dada pelo segundo anjo. Babilônia caiu porque fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua prostituição. O que é esse vinho? Suas falsas doutrinas. Ela deu ao mundo um sábado falso em vez do sábado do quarto mandamento. E repetiu a falsidade que Satanás disse pela primeira vez a Eva no Éden, a imortalidade natural da alma. Muitos erros semelhantes ela espalhou por toda parte, ensinando doutrinas que não são mandamentos, que são mandamentos de homens. Obrigada. Então, essas citações que eu não falei para vocês é a anterior da segunda que a gente leu. Ela está falando se Apocalipse 18:2 ou Apocalipse 14:8-9. Segundo o contexto de essa citação. Ela fala, o profeta diz: vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. Qual anjo é? Exatamente. Ela está falando de Apocalipse 18:2. Agora a gente vai colocar isso em uma linha. Então, a mensagem do segundo anjo, que é a mesma mensagem de Apocalipse 18, é o primeiro chamado para igrejas, a igreja de Babilônia. E o segundo, sair de Babilônia, é o segundo chamado que achamos ele em Apocalipse 18:4. Quando ela fala sobre Apocalipse 18:4, ela fala... Eu gostaria que possamos ler a citação de novo, a segunda, vou ler de novo. A mensagem do segundo anjo é: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, porque deu a todas as nações a beber do vinho da ira da sua prostituição. E num clamor da mensagem do terceiro anjo, se ouve uma voz do céu dizendo: sai dela, povo meu. Ela não está falando que é o clamor, ela está falando que no clamor de meia-noite, vou colocar aqui, no clamor de meia-noite, que ela vai falar que estamos falando de um período de tempo, né? Não é um ponto na linha. Nesse período do clamor de meia-noite, esse anjo vai falar: sair de Babilônia, povo meu. Então, vamos continuar. Para provar isso, que ela está falando no clamor e não
no es un punto, un evento. Vamos a leer la siguiente citación. Si alguien podría leer, por favor. Isso, foram enviados. Foram enviados anjos para ajudar o poderoso anjo do céu. E ouvi vozes que pareciam fazer ressoar em toda parte. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Esta mensagem pareceu ser adicional à terceira mensagem, unindo-se a ela como o clamor da meia-noite, se uniu à mensagem do segundo anjo em 1844. A glória de Deus repousou sobre os santos, pacientes e expectantes, e denotadamente deram a última advertência solene, proclamando a queda de Babilônia e chamando o povo de Deus para sair dela, para que possam escapar de sua terrível condenação. Obrigada. Então, o anjo fala no clamor de meia-noite e fala que é uma voz diferente do anjo de Apocalipse 18. Se a gente lê na Bíblia também, a Bíblia fala outra voz se ouviu do céu. São diferentes anjos, são dois anjos que dão uma mensagem. Então, vamos colocar Apocalipse 18, 2 e 18, 4 em uma linha. Sabemos que primeiro acontece Apocalipse 18, 2. E depois temos Apocalipse 18, 4. Apocalipse 18, 2 é a repetição do qual anjo? A mensagem. Segunda. E a citação fala que esse anjo vem dar força a qual anjo? Terceiro, exatamente. Se a gente tem que colocar um marco neste ponto, qual seria? Temos Apocalipse 18, 2. Como? Não. Temos Apocalipse 18, 2, que é a repetição do segundo anjo. E, a sua vez, essa mensagem Apocalipse 18 vem dar força à mensagem do terceiro. Se a gente tem que colocar isso numa linha, se a gente pensa nessa linha aqui, qual evento seria? Não, falando desses eventos. 1844, decreto dominical, fechamento de porta de graça ou segunda vinda. Não, em 50 eles estavam na Odisseia. Decreto dominical. No decreto dominical é quando temos, quando o terceiro mensagem angelical recebe força do anjo de Apocalipse 18, que vai iluminar a terra com sua glória. Então, o que eu gostaria de acrescentar, como falei, o alto clamor começa no decreto dominical e ele vai exatamente, vai avolumar. Eu vou falar que esse aqui, o outro anjo que fala sair de Babilônia, povo meu, é clamor, alto clamor. Que agora vamos a ver um pouco sobre isso. E depois do alto clamor, que temos? Temos decreto dominical, alto clamor, fechamento de portas de graça.
As citações que estamos lendo, Helena de White escreve en 1892. Y ela está falando, a igreja vai ter dois chamados. No decreto dominical que vai ser Caiu Babilônia, e no alto clamor que vai ser Sair de Babilônia, povo meu. E depois temos o fechamento de portas de graça. Então, para fazer mais organizado, ela está falando aqui. 1892. Antes da lei dominical. Porque também a gente sabe que ela estava esperando e Jesus deveria ter voltado na linha dela, mas como não cumpriram a missão, Jesus não voltou. Vamos continuar. Sabemos que ela estava comparando a linha de Jesus, a purificação de Jesus, que Jesus fez no templo, com Babilônia. Vamos agora a lembrar a linha de Cristo e vamos colocar a purificação, a primeira e a segunda, na linha de Cristo. Vou apagar. Não sei onde. Aqui dá para ver? Vamos lembrar os marcos. Em que ano começa a linha de Cristo? -4. Isso. O que acontece no -4? Nascimento do Exatamente. Depois que temos? batismo, 27, 27, 31, 31 e mais pequeno. O que mais temos? 34. Temos, esses seriam os marcos pequenos. Eu quero os maiores. O 27 já é positivo. Ah, obrigada, Santos. Tá certo. Alguém lembra? Em 34, não? 34 não. Onde termina a linha de Cristo? Sim. Sempre foi. Essa seria a linha maior. Estou falando de linha mais pequena. No Pentecoste. E antes do Pentecoste, temos a cruz. E antes da cruz temos a primeira purificação. Que a primeira purificação acontece quando Jesus começa o ministério. E a segunda, quando acontece? Alguém lembra? No final, né? Antes da cruz. Então, a segunda purificação acontece aqui. Se a gente alinhasse com a linha dos sacerdotes e se colocássemos os marcos grandes, acá vamos falar que temos o tempo do fim, aqui seria a segunda vinda, aqui que temos fechamento de porteiras, decreto, e vamos falar do primeiro ano, que nossa linha seria 2001, né? Então, vemos que a estrutura aqui nessa linha também está se cumprindo, porque ela fala da purificação que vai acontecer aqui, que está alinhado com o decreto dominical, o alto clamor que acontece na segunda purificação, que é antes do fechamento de portas de graça, que é a mesma estrutura daqui. Eles também aguardavam Jesus voltar. Exatamente, também aguardavam Jesus voltar. Então, por que Cristo purifica o templo? Quer fazer uma... Alguém lembra? Por que ele purifica o templo?
Sim, que mais? Eles não estavam fazendo o que Deus queria, né? Eles estavam, podemos falar, comparando com também o que acontece em Babilônia. O que eles estavam fazendo? Se a gente vai ler o Desejado de Todas as Gentes, as nações, obrigado, ela fala que os sacerdotes abusavam dos pobres, abusavam das minorias. Por quê? Porque pediam dinheiro para eles obter o perdão. E em Babilônia acontece a mesma coisa. É abuso das minorias. Então, ela fala, Ellen White, né? Da mesma forma, como tinha na linha de Cristo, tinham que sair dessa condição, da mesma forma, as igrejas de Babilônia têm que sair dessa condição, têm que sair para ser limpos. Vamos continuar um pouquinho mais. Vamos voltar para a nossa linha dos sacerdotes e vamos aplicar os chamados para a Babilônia. Sabemos que o primeiro chamado de Caiu Babilônia acontece em que marco? Tínhamos falado? Está aqui. Decreto dominical. E aqui tínhamos falado que sair de Babilônia era o alto clamor. Podemos falar, sim, alto clamor. Em nossa linha, agora voltamos para aqui em cima. Nosso decreto dominical foi em 2014, nosso alto clamor, o clamor de meia-noite, foi em 2018. Então, se eu aplico literalmente, aqui seria caiu Babilônia, e aqui seria sair de Babilônia, povo meu. Isso é se eu aplico literalmente. Mas a gente está fazendo fractais, né? Colocando uma linha embaixo da outra. E o que a gente tem que fazer é tirar o princípio disso, seguindo as estruturas. Então, o que eu vou fazer, eu não vou falar que vai ser caiu Babilônia ou sair de Babilônia, eu vou falar que é Babilônia, em nossa estrutura, vai ser Laodiceia. Então, em 2014, foi falado caiu Babilônia, e em 2018 foi falado sair de Babilônia, povo meu. E a gente teve um chamado antes, né? Como Helena de White advirtió, está chegando esses dois chamados para a igreja. A gente pode falar sobre 2012, que começamos a falar sobre o tempo. Nesse período, já tinha sido dito para sair, para avisar que sobre a condição de Laodiceia, e em 2018 foi o chamado para sair da condição de Laodiceia. Então, como eu falei, a queda, ou vou falar agora, na verdade, a queda de Babilônia é uma queda, vou falar, moral e profética. São as duas coisas. Era uma ideologia, um tipo de pensamento. Então, para sair dessa condição, alguém tem que fazer o chamado. Nesse tempo aqui, foi Helena de White que fez o chamado.
E em nossa linha, se seguimos a mesma estrutura, alguém tem que fazer o chamado para sair da condição de Laodiceia. Na história de Cristo, foi Ele mesmo, né, que fez esse chamado. Foi Cristo. E foi Cristo depois quem Ele fez a purificação do templo. Então, Laodiceia é um assunto moral e profético. Nós, como sacerdotes, tínhamos que sair de Laodiceia em 2018. E como falei aqui, de novo, para lembrar, o segundo chamado de sair de Babilônia acontece num período de tempo. Não é um ponto na linha. O chamado é progressivo. Obviamente, tem um ponto em que termina esse chamado, mas ele é progressivo. Vou colocar. Então, as pessoas são advertidas, fomos advertidos que a lei dominical vai chegar. Por quê? Porque a lei dominical não chega sem advertência. Sempre em todas as linhas vamos ter advertências sobre a chegada da lei dominical. Então, em 2018 foi falado, caiu la Odisseia e em 2018 foi falado salir de Laodiceia. E tínhamos uma opção, sair de Laodiceia, perdão, ou ficar. Vamos ler um pouco mais. Como? Vamos ler a citação. Eu já perdi, eu acho que é a 5. Estamos avançando. Essa primeira citação, antes de ler, é a primeira do capítulo que estamos lendo. Eu acho que é a número 6 ou 5. Alguém poderia ler, por favor? Estamos avançando para o conflito final. E não é hora de fazer concessões. Não é hora de esconder suas cores. Quando a batalha for dolorosa, que ninguém se torne um traidor. Não é hora de depor ou esconder nossas armas e dar a Satanás a vantagem na guerra. Mas a menos que você observe e mantenha suas roupas limpas do mundo, você não será fiel ao seu capitão. Não é hora de vigias dormirem nas muralhas de Sião. Deixe-os bem acordados. Chame seus companheiros de guarda, clamando, amanhã vem e também à noite. Não é hora agora de relaxar nossos esforços, de nos tornarmos mansos e sem espírito. Não há tempo para esconder nossa luz debaixo do alqueire, para falar coisas suaves, para profetizar enganos. Todo poder deve ser empregado para Deus. Você deve manter sua fidelidade, prestando testemunho de Deus e da verdade. Não seja desviado por qualquer sugestão que o mundo possa fazer. Não podemos nos dar ao luxo de fazer concessões. Há uma questão viva diante de nós, de vital importância para o povo remanescente de Deus, até o fim da história dessa terra, pois interesses eternos estão envolvidos. Na própria véspera da crise, não é hora de ser encontrado com um coração perverso de incredulidade, afastando-se do Deus vivo. Obrigada. Ela no começo, a primeira frase que ela fala, estamos avançando para o conflito final, né? Ela estava apontando para o decreto dominical, sendo o conflito final. E o que ela fala?
estamos chegando, estamos perto do conflito final. Então, o que nós deveríamos fazer ou o que deveríamos estar fazendo? O que vocês entenderam? Vigilância, temos que estar vigilando. O que mais? Manter-se fiel. Ela fala também no começo, não é hora de fazer o quê? Concessões. Como podemos definir concessões? O que seria fazer concessões? Ceder ao quê? Fala para não dormir, para não ceder ao desânimo, não ceder ao sono. Senador, com uma salinha, já que eu vou de sexismo, racismo, é não concordar com essas ideias, não aceitá-las. Porque essa é a mensagem. Então, não posso, por amizade, por outras questões, aceitar isso. A mensagem de Deus não é essa. Então, acho que isso não é não fazer concessões. Lembrando também que, como soldados, né, então estaríamos nesse momento de que prontos de vigia. Então, o que o soldado não pode fazer nesse momento? Conceder o quê? Ao sono. Ou seja, então você entra naquele estado de letargia. É uma concessão que não pode ser dada. Em tempo de guerra, você não pode recuar, né? E ela fala também, né? Ela está colocando a citação em um contexto de guerra também, porque fala da bandeira. Ela fala da batalha, fala quando a batalha foi dolorosa, que ninguém se torne um traidor, que ninguém vai para o lado contrário, né? Não é hora de depor ou esconder nossas armas. Não poder pisar em anos, não falar coisas do lado. Exatamente. Joaquim, você queria falar? Porque aqui também diz, mas a menos que você observe e mantenha suas roupas limpas do mundo. Exatamente. Então, eu acho que isso também tem a ver, porque se a gente está falando do mundo e ela está falando de sair de Babilônia, não? É o contexto do segundo chamado, não? De sair de Babilônia. Já caiu Babilônia, agora tem que sair. Então, eu acho que isso é bem interessante também, porque a gente está falando que Babilônia é o mundo e as coisas que tem no mundo, então... Exatamente. E como a gente tinha definido o mundo? Sexismo, racismo, nacionalismo, homofobia. Pode falar. Eu só queria dizer também que não fazer uma concessão seria, a gente normalmente, se eu pensar em partidos políticos, a gente foi de um extremo para o outro. Então, a gente deveria lembrar qual é o partido político que atualmente está fazendo as concessões. Não que seja só um que faça, né? A gente já aprendeu isso. Mas acho que a gente deveria estar vigilante também nesse aspecto, né? No aspecto político, né? Porque a mensagem não é só pessoal, ela é política também. Exatamente. Alguém mais queria falar? Não? Obrigada. Então, eu concordo com o que vocês falaram. Ela estava falando que as pessoas tinham que ter as roupas limpas. Eu falar, eles tinham que ter as roupas limpas do sexismo, o racismo, a homofobia. Nós temos que ter as roupas limpas, ou seja, não temos que ser sexistas e tudo que envolve o sexismo, né? A gente deveria estar praticando igualdade. Por quê? Porque estamos perto do conflito final, estamos perto de um naufrágio. A gente está perto do decreto dominical. E se a gente pensa em nossa linha, a gente sabe que 2021 está terminando, é Spanium, né? Que podemos falar que na linha de Cristo é o Pentecostes.
qual é a obra que a gente deveria fazer? Para quem agora a gente tem que pregar a mensagem? Para os levitas. Os levitas são o segundo grupo que vai entrar no movimento, né? Eu vou apagar aqui um minutinho para fazer a linha dos levitas. Não, aqui é 2021. Vamos fazer a linha dos levitas. O primeiro marco dos levitas. (2001). O que mais? Aqui já tem uma ajuda. 2014, 2019, 21, decreto dominical. Exatamente. Sería a linha grande. Mas sabemos que o decreto dominical, quando foi para os levitas? 2019. Aqui vou colocar 2021, seria o fechamento de porta de graça, e o decreto dominical para eles é a segunda vinda. Né? Não sabemos que nossa linha, estamos aqui, já estamos fora da linha. A gente está olhando para o que aconteceu. E a gente agora deveria estar pregando para os levitas. Como movimento, já começou a pregação para os levitas. Mas a gente ainda está na condição de Laodiceia. E como vamos levar a mensagem para os levitas, sendo que a gente não vai representar a mensagem? E seguindo a lógica que tínhamos, para os levitas, caiu Babilônia, foi em 2019. O alto clamor, eu não vou colocar a data, mas foi sair de Babilônia, que tem que ser antes do fechamento de porta de graça. Sabemos que esses dois chamados são progressivos, e nossa obra é colher os levitas. Somos nós que temos que falar para os levitas que eles têm que sair de Babilônia. E como podemos nos preparar para isso? A gente deveria estar ensinando, a gente deveria ser professores, mas a gente não está fazendo isso. Por isso, muitos de nós não estamos preparados para ir para os levitas e falar sobre a mensagem, porque o que deveríamos ser, que seria professores, não estamos sendo. Eu vou continuar depois na segunda parte, mas a ideia era que possamos ver a aplicação de Babilônia, levar isso para a nossa linha, que seria Laodiceia, e por que é importante entender isso. Sem esquecer que os dois chamados, agora estou um pouco bagunçado, os dois chamados foram 2014 e 2018. E esses dois marcos, essas duas datas, esses dois anos, têm muita importância para entender a lei dominical, que vai falar um pouco mais sobre isso, Gabriela. Vamos fechar com uma oração. Oremos. Querido Deus que está nos céus, obrigada pelo tempo de estudo, obrigada porque estamos aqui juntos, aprendendo mais ainda sobre a mensagem. Eu peço que podamos ter corações receptivos para ouvir e continuar aprendendo. Eu peço que o Senhor possa continuar conosco e agora e no restante do dia. Eu peço tudo em nome de Jesus. Amém.